Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrar que este programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente nosso querido pastor Ival Teodoro da Silva, ao qual vai o nosso abraço. E o nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através dessa programação. O programa Escola Bíblica Dominical, ele tem o intuito sempre de trazer um pouco mais de conhecimento a você, professor, a você, superintendente, a você que quer aprofundar nas Sagradas Escrituras no conhecimento mais profundo, né? A lição anterior, nós estudamos nesse terceiro trimestre, a lição de número 6, que é a desconstrução da masculinidade bíblica. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que traz por título a desconstrução da feminilidade bíblica. E essa lição ela pertence ao bojo dela central, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa é a temática central da nossa lição que norteia todo o nosso trimestre. A gente está trabalhando e desenvolvendo sobre esse espírito da Babilônia que age nos nossos dias de uma forma muito forte para desconstruir aquilo que a palavra de Deus nos ensina como verdade absoluta e aquilo que cremos, né? Queremos pedir a você também que compartilhe essa programação, convide mais alguém para assistir, acesse através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, através do Facebook, do Instagram, também pela TV Mão Amiga, e ajude-nos a alcançar o maior número de pessoas, o maior número de ouvintes. Deus te abençoe por estar conosco. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio, para comentar essa lição de número 7, dois comentaristas, um casal abençoado de amigos, Aqui do meu lado está o pastor Sérgio Guimarães. Paz do Senhor, pastor Sérgio. Paz do Senhor, pastor. Também aos nossos ouvintes que estão ouvindo esse programa, que a paz do Senhor esteja contigo. Amém. Que bênção, pastor Sérgio. Ele está pastor na Assembleia de Deus, uma das nossas congregações, do Roça Velha, e também é um apoiador nato da área de educação e uma pessoa que ama essa área, Então tem nos ajudado muito. Do outro lado, a esposa do pastor Sérgio, nossa professora, irmã Keila. Paz do Senhor, irmã Keila. Paz do Senhor, pastor. É uma grata satisfação estar mais uma vez aqui no programa da IBD para aprendermos juntos um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Jesus. Esse casal, já disse, casal abençoado, são amigos, conhecedores, teólogos, professores, e é muito bom tê-los aqui. E hoje, como a gente vai tratar de essa desconstrução da feminilidade bíblica, então nada melhor do que ter aqui uma professora, uma pessoa que é da área, Manqueira, para nos ajudar. Hoje nós vamos mais aprender com você, Manqueira, assim como aqueles que são inscritos no canal e aqueles que serão alcançados também, Estudaremos então a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, e hoje nós vamos olhar para a feminilidade bíblica, nós vamos olhar para a desconstrução da feminilidade, e vamos também, conforme a nossa leitura bíblica em classe oficial, pensar na mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade, que é a mulher de Provérbios 31. Nós vamos olhar para ela ao término da lição, mas hoje a gente vai caminhar olhando para ela como modelo de mulher para esse século. Então, assim, vamos começar aqui, meus irmãos, pensando nessa desconstrução. A palavra-chave do nosso texto é a feminilidade. Eu quero pedir ao pastor Sérgio Guimarães que o mesmo faça a leitura do textuário para nós. Nosso textuário nos diz: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Muito bem. Após a leitura do textuário, eu vou pedir à irmã Keila para que faça a leitura da verdade prática. A verdade prática nos diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A nossa lição tem 3 objetivos a serem alcançados, e o primeiro objetivo ele é explicar a feminilidade bíblica. O segundo objetivo é destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista
e da suposta liberdade sexual. E o terceiro objetivo, focar a imagem da mulher virtuosa, de Provérbios 31, como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Após a leitura bíblica, nós retornamos e agora propriamente para entrarmos no comentário, dessa lição, nesses 3 pontos super interessantes de se pensar. Aula passada nós falamos pensando na desconstrução da masculinidade, uma aula maravilhosa, e hoje nós vamos olhar agora para essa desconstrução da feminilidade bíblica, do feminino, da mulher, conforme o plano que Deus criou. Eu tenho as anotações aqui: militantes feministas, elas não aceitam assistir a mulher bem-sucedida, profissionalmente independente, que assume voluntariamente a bênção da maternidade e o papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Então isso, irmã Keila e pastor Sérgio, na atualidade para o movimento feminista, isso aqui é estridente aos ouvidos, Porém, a gente vai olhar com muito temor de Deus, à luz da palavra, que é o nosso guia, a nossa bússola, é aquilo que nós cremos e temos ela como infalível, inerrante. Nós vamos olhar para ela e, à luz dela, nós vamos tentar, pela graça de Deus, clarear aqui para esses movimentos, para você que está nos assistindo, para você que irá usar como base para a preparação da sua lição, esse conteúdo. Então, pensando nesse primeiro tópico, a feminilidade bíblica, e eu vou começar aqui perguntando ao pastor Sérgio, que a gente vai trabalhar aí os pontos, Antes de perguntar ao pastor Sérgio, a introdução é importante lembrar aqui que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo de feminilidade, a gente já falou isso, mas essa mulher, ela é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Então vamos olhar para, ao término da lição, no último tópico, a gente vai olhar com mais clareza para ela, mas durante toda a lição irá se nortear pensando na mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. Pastor Sérgio, o tópico primeiro, a feminilidade bíblica, ele traz o primeiro subponto aqui, a criação divina da mulher. Adão e Eva foram criados iguais diante de Deus, conforme a lição, pessoalidade, valor, honra e respeito.
A Bíblia ensina sobre a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um, ou seja, ambos têm igualdade diante de Deus, mas têm funções distintas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa igualdade, mas também sobre essas funções distintas, pastor. Falando sobre feminilidade, que é a qualidade ou caráter da mulher e uma atitude feminina. Essa atitude feminina é um agir delicado, sensível, próprio da natureza humana para o cumprimento da missão pela qual ela foi designada, né? E como diz o nosso Verdade Prática, uma das funções é gerar filhos. Quando Deus institui homem e mulher, Deus institui papéis diferentes para cada um dos gêneros. Isso não significa que Deus está colocando alguém numa qualidade inferior, que é o que diz, principalmente que prega o feminismo, né? Os corpos e cérebro de homens e mulheres foram projetados por Deus para trabalhar de forma diferente, cada um cumprindo o seu papel, e esses papéis eles se complementam, eles não são inferiores, são papéis diferentes, mas não são papéis inferiores, são papéis que vai se complementar um com o outro. Quando Deus olha para Adão lá no Jardim do Éden, e Deus vê que Adão ele nomeia todos os animais, e chega ao final, Adão percebe que não tem ninguém igual a ele, né? Aí Deus vê que está faltando alguém, e aí Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e isso aponta para a inadequação de Adão para realizar todo o propósito que Deus havia definido para a humanidade em si. Então Adão era inadequado para realizar todo aquele propósito que Deus tinha dito para ele, quer dizer, que Deus tinha proposto para a humanidade, né? E não que era a insuficiência de Eva. Então a Eva veio exatamente para auxiliar, e nós vamos ver isso à frente, ela veio para auxiliar Adão no cumprimento desse papel. E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, nos diz que o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Então ela foi criada para complementar aquilo que o homem não conseguia realizar. Quando a gente olha ainda para essa questão, já trazendo isso para a questão do feminista, tem um texto aqui que nos diz, do John Piper, ele diz: a tentativa do feminismo de remediar o abuso masculino das mulheres, anulando a diferença de gênero, sai pela culatra e produz milhões de homens que as mulheres não podem desfrutar por causa da sua impureza, ou não podem suportar por causa da sua masculinidade distorcida e brutal. Se não ensinarmos meninos e meninas sobre a verdade, a beleza que você vê nas diferenças e como vivenciá-las, essas diferenças, não vai amadurecer de maneira saudáveis, mas de funcional, e vai surgir uma geração de jovens que simplesmente não sabem o que significa ser um homem maduro ou ser uma mulher madura, e o preço cultural que nós vamos pagar por causa disso, por não saber esta distinção quando Deus estabeleceu ao criar a mulher. Então isso é preciso que seja ensinado e seja vivenciado também, para que isso não caia no que nós estamos vendo, infelizmente, na nossa sociedade. A aula passada foi tratado bastante, pastor Sérgio, eu estava acompanhando, pastor Fábio, presbítero Ali e presbítero Davi, comentando sobre essa questão da família. E o John Piper coloca aí sobre a maturidade feminina e a maturidade masculina, os filhos não só ouvindo, mas vivenciando, vendo, né? E referência, né? Foi muito tratado sobre isso, a importância do equilíbrio, né, dentro do casal, para que os filhos, né, isso aconteceu conosco, né, para que nós filhos pudéssemos olhar e ter aquele desejo, né,
de contrair um Tem casamento. um referencial, né? Exatamente. Eu sempre olhei para o meu pai, sempre olhei para minha mãe e via os referenciais bem distintos ali, né? E isso é maravilhoso, né? Então, John Piper, ele traz um assunto muito profundo aí, muito interessante, né? De pensar nessa criação divina da mulher, mas ambos iguais, né? Porém, cada um com a sua função distinta, e a mulher vem então para completar. Homem sem a mulher é incompleto e a mulher sem o homem é incompleto, ambos com funções distintas, porém juntos completam e vão todo, né, irmã Keila? Então vamos lá, irmã Keila, agora pensar com você sobre a bênção da maternidade, ó, o ponto 2 desses, é o subponto 2 desse ponto 1. Eu gostei muito do comentarista, quando o pastor ele coloca aqui, Douglas Batista, sobre o cântico de Maria, né, quando ela exalta, né, ali em Lucas 1,46, né, o fato dela estar grávida por operação e ação do Espírito Santo, né, grávida do Nosso Senhor e Salvador. E aí ela tem aquele cântico maravilhoso, que é gostoso até de se recitar ele nas igrejas, nos cultos, mas essa bênção deve ser recomendada, e aí, Manqueira, essa é a pergunta, né, deve ser rememorada, melhor dizendo, a todas as mulheres, principalmente as mulheres cristãs do presente século, que infelizmente até no meio cristão já tem esse movimento e tem conseguido infiltrar e mudar algumas concepções. Então, Manqueira, eu gostaria de ouvir de você isso, que é importante, né, rememorar essa bênção para todas as mulheres. Né? Exatamente. A bênção da maternidade, eu como mulher posso dizer que toda mulher ela só vive sua plenitude quando ela se torna mãe. Né? E aí, o senhor vem falando do Magnificat de Maria, é interessante quando aquelas duas mulheres se encontram, né? Ela vai visitar sua prima Isabel, que já está no 6º mês de gravidez, que era estéril e recebeu a bênção de poder ser mãe, né? Aí vem Zacarias, o pai da criança esposa de Isabel, que fica mudo por não crer naquilo que Deus pode fazer, né? E sua esposa já de idade, ela então agora com 6 meses de gravidez recebe a visita de Maria, que provavelmente está ali de 3 meses de gestação. E a alegria dessas duas mulheres pelo fato da maternidade, e ali envolve também a questão do Salvador. Né? O Cântico de Maria, ela começa: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela já estava cantando a salvação que havia através de Jesus, que era o fruto do seu ventre. E não era só uma salvação para Maria e Isabel, mas para toda a humanidade. Né? Então essa maternidade, ela vai coroar o casamento. Então, assim como 1 mais 1 são 2, homem e mulher vão gerar um fruto, que é o fruto do seu amor, que são os filhos. Então, a maternidade nos traz essa questão de plenitude. Eu sou plena quando eu me torno mãe. Né? E como o senhor falou, assusta às vezes como o feminismo tem adentrado a igreja cristã e como muitas mulheres simplesmente adotam essa ideologia de não ser mãe. Se é uma bênção, mãe é ser uma bênção para nós. Né? E aí, uma questão da mulher como auxiliadora, eu gostaria de retomar um pouco. O pastor Zedequias Soares, que esteve aqui alguns dias atrás, ele nos traz uma interpretação assim excelente, que eu nunca havia pensado. Quando ele traz a mulher, aquela que confronta. Não para discutir, não para brigar, mas aquela que complementa. O marido quer fazer algo e a esposa fala: mas será que não é melhor esperar um pouquinho? Vamos nos organizar primeiro? Eu acho que é isso, entrar no entendimento e abrir, né, essa questão para discussão, todas as coisas dentro do casamento, aí para você chegar a um consenso comum. Né? É aquela questão, um complementa o outro. E a questão aqui da maternidade, ela é bênção para a vida de toda mulher. Irmã Keila, eu achei muito interessante uma frase que você iniciou, né? A mulher, ela se completa, até anotei aqui, quando ela gera um filho, né? Muito interessante essa colocação sua, porque os casais, né, é o fruto eu acho que acredito que seja o ápice, né, da união de um homem e de uma mulher, a geração de um filho, e principalmente para a mulher, nesse caso, a bênção da maternidade.
os papéis eles são, e vocês já comentaram aqui, desses papéis distintos, mas se completando, né? Vejo isso muito em casa, eu observo isso nos nossos líderes, né? Os casais, sempre esse confronto, mas quando nós entendemos, como homem, como mulher, os papéis que nós devemos desenvolver à luz da palavra de Deus, que o movimento feminista, ele considera opressor, né? A gente vai dar uma olhada nisso, ele acha que isso oprime a mulher, o machismo diz que isso oprime o homem, porém, foi falado, nós repetimos aqui, nós estamos aqui para defender machismo ou feminismo, nós estamos aqui para falar o que a Bíblia diz, verdades bíblicas, pensar nisso. Então, quando entendemos, à luz da Sagrada Escritura, o nosso verdadeiro papel, né, que hoje, Maqueira, desafia muito, e você pode nos falar também sobre isso, que a mulher hoje, ela desenvolve, além do papel, né, de uma geração do século passado, recente aí, que a mulher era só a mãe e a esposa em casa, né, e o marido, havia até alguns exageros de proibições, né? Até exageros de outras coisas interessantes, mas exageros mesmo de proibições para as mulheres, que aos poucos foram conquistando, e essas conquistas são boas para as mulheres. Né? Com certeza. Agora, a mulher hoje, ela tem que sair de casa, né? Ela tem que ir, às vezes, até buscar o sustento, né? E aí cabe ao homem, ao marido, entender, né, pastor Sérgio, esse ponto. Então, poxa, esse é um momento que eu preciso desenvolver papel, mas em momento algum, pela Sagrada Escritura, nós podemos deixar de pensar em o homem sendo o homem, na sua masculinidade, na sua virilidade, na sua forma macheza, se a gente pode usar esse termo, e da mesma forma a mulher, mesmo ela indo buscar o sustento, mesmo ela estando em um papel de que ela é a provedora nesse sentido de trabalho, mas ela não deixar de ser a mãe, a esposa, a mulher feminina sensível, né? Não sei se é essa palavra que eu quero colocar. Então, é entender os papéis, né? Eu acredito que dentro dessa feminilidade bíblica, e vocês têm liberdade de comentar aqui, eu acredito que quando a gente entende os papéis, foi tratado muito disso na aula passada em relação ao homem, e nós estamos tratando agora sobre a mulher. Quando ela entende o seu papel, usa uma palavra, repita uma palavra sua, ela consegue se completar, né, Maqueira? Exatamente, entra na sua plenitude, né? Ela é plena. Eu louvo a Deus pelo meu esposo, o pastor Sérgio, porque ele sempre me incentivou a estudar, a trabalhar, a buscar os meus sonhos, né? Mas foi uma decisão minha estar dentro de casa, cuidar dos filhos, e depois que os filhos cresceram, aí sim, eu fui estudar, fui trabalhar, mas a gente vive uma realidade diferente hoje. E o que eu vejo nessa condição, né, da feminilidade bíblica, né, que a mulher hoje, ela não deixou de ser mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, mas ela também tem o seu trabalho fora de casa. Então, acumulou bastante atividades ali. Eu acho que isso, às vezes, acarreta demais para as mulheres, né, a responsabilidade. Eu tive a chance de querer ou não trabalhar. E isso não foi algo assim que nós decidimos, eu vou ficar em casa porque eu não preciso. Precisava, sim. A gente tinha sonhos para realizar, só que nós colocamos a nossa fé em ação. Isso é tão verdade, pastor, que um tempo eu fui trabalhar na mesma empresa que o pastor Sérgio, e eu tinha todas as chances de chegar à diretoria, de chegar ao alto escalão. Mas Deus me disse que tinha me dado filhos para eu criar. E eu tomei a decisão de não continuar trabalhando e abrir mão, né, de estar ali no grande escalão, trabalhando, enfim, para poder criar os meus filhos. E eu não me arrependo disso. Porque depois Deus me honrou muito mais. E nos honrou também porque eu precisava trabalhar por questões financeiras. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, não, eu vou fazer a vontade de Deus, o que a Bíblia está me ensinando. Deus honrou meu esposo de tal maneira que ele chegou à diretoria daquela empresa muito rapidamente. E o Senhor veio sanando todas as nossas dificuldades e nos abençoou poderosamente. E eu havia pedido a Deus uma formação acadêmica. E Deus acrescentou muito mais, né? Deu a pós, deu o mestrado, já estou pensando num doutorado. Glória Deus a Deus. É aquele que acrescenta os nossos sonhos quando nós colocamos a Bíblia Sagrada como aquela que vai nos guiar pelo caminho.
né? Então, eu acho que é um depoimento que é interessante para as mulheres hoje, que precisam, eu sei que elas precisam trabalhar, mas também colocar sua fé em prática e não deixar de forma alguma, né, aquilo que a Bíblia nos ensina, ser boa mãe, ser boa dona de casa, mesmo que você tenha uma auxiliadora, uma secretária para te ajudar, mas tem que sempre estar organizando, olhando como estão as coisas, né? E boa esposa, isso eu acho que não dá para abrir mão, né? Maquila, muito interessante quando você pontua, e eu vou abrir um parênteses aqui, quando você pontua sobre essa sobrecarga, uma sobrecarga sobre a mulher. E aí eu abro um parênteses que veio à mente aqui, 2 Reis, capítulo 2, quando Davi aconselha o seu filho Salomão, e ele vai dizer, se tu, homem, seja você um homem, né? Então, para você que está nos assistindo, homem, mesmo que a sua esposa esteja trabalhando, você é o provedor, você é aquele que vai prover por causa do equilíbrio, da firmeza, né, da virilidade, mas você tem que dar equilíbrio para sua esposa, dar apoio, sim. É importante ajudá-la, né, pastor Sérgio? O homem precisa de fazer isso, ele precisa fazer esse papel como homem, é o papel dele, mesmo estando, às vezes, de certa forma, às vezes, em um papel invertido no trabalho, né? Mas ele precisa de ainda demonstrar aquilo que a Bíblia diz que é para ele fazer. Então, quando compreendemos esses papéis, né, não há uma sobrecarga, existe um padrão dentro da Bíblia. Eu gostei muito, Marqueira, quando você diz, eu ouvi a voz de Deus, eu procurei seguir a direção e Deus nos abençoou. Então, a você, professor, que vai preparar a sua aula, e a você que está nos assistindo pela primeira vez, olha que recomendação maravilhosa, que testemunho maravilhoso da professora Keila, nossa irmã, quando ela fala da questão de bênção da maternidade, mas também falando da mulher como auxiliadora, que é o próximo ponto, pastor Sérgio. Mas eu fique à vontade. gostaria de voltar um pouquinho nessa questão da missão geradora, né? Porque a gente sabe que nem todas as mulheres têm a graça para gerar, e também é o papel da mulher aqui. Nós estamos falando da mulher casada, mas também a mulher, aquela que é solteira, né? E pode ser que em alguns casos ela vai ficar solteira por toda a vida, né? Mas a missão do gerar e do cuidado é da mulher. Então, mesmo que ela não venha gerar filho, no sentido de sair dela um filho, mas ela pode gerar e cuidar de pessoas, mesmo não sendo mãe. Porque, são filhos espirituais. Isso, né? porque esta é uma responsabilidade que Deus concedeu a ela. Mulher. Então, ela vai desenvolver essa tarefa. Entendi. A gente tratou da bênção da maternidade, porém, dentro da sua ótica, pastor Sérgio, que é importante essa colocação, nem todas as mulheres irão gerar. Né? Mas ela tem umas outras formas de geração. Mas ela não pode deixar de cumprir o seu papel, nesse caso, de mulher, de esposa, de auxiliadora, né? Estar ali no lar. Né? Glória a Jesus por isso, comentário maravilhoso. E a gente pensa, então, na criação divina da mulher, nesse primeiro tópico, né, a feminilidade bíblica, pensando, né, na criação divina da mulher, a bênção da maternidade, já foi comentado, mas é bom a gente reforçar um pouco da mulher como auxiliadora, né? Porque dá-se uma ideia, a lição até traz isso, que Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, o senhor já mencionou isso, pastor, mas como complemento de suas igualdades e diferenças. Há um ditado, se não fosse as mulheres, é uma verdade. A irmã Keila citou essa palavra que ela trouxe do pastor Zedequias, né? Do confronto, né? E, assim, falando como quem é confrontado, né? A gente se arruma em casa, vamos usar esse termo aqui bem prático aí, porque isso é o dia a dia nosso. Né? Se arruma para vir para o culto, está frio, está quentinho, eu sou muito friorento, né? E está quentinho, está bonitão, eu estou elegante, quando eu chego diante da esposa, ela não. Você não vai assim. Você é pastor e você não tá legal. Não, mas eu tô aqui. Não é questão. Vai lá, ela pega a roupa. Assim, eu tô usando um termo, é uma situação. E confronta e recomendação para você, esposo. Se troque. Se troque. Há 24 anos fazendo isso, obedeça. Vista, né? Porque, mas eu acho muito interessante. Então, pastor Sérgio Maqueira, essa ideia da auxiliadora, né? A auxiliadora não é uma questão aqui que o movimento pega que é depreciativo, que é uma função inferior, não.
a função da auxiliadora ela é completude nesse caso. Né? Eles se completam, pastor, até porque a mulher em si, sua fisiologia ela é diferente do homem. Física, emocional, intelectual. Então, há diferenças. Né? E eles se completam ali quando há o casamento, enfim. Né? E seria isso. Né? E quando você olha para o seu esposo, ele tem uma dificuldade, você auxilia nisso, mas ele também seria como o marido é um escudo para nós. Sabe que tem muitas coisas a mulher não consegue superar, não consegue, e aí você tem alguém quem você pode olhar e falar, eu preciso de ajuda, né, eu preciso de algo. É como se fosse um escudo para a mulher. O esposo sabe? sendo a referência de exatamente, que você confie, pode... Né? Um porto seguro. Assim, exatamente. Nessa questão da auxiliadora, na criação, quando Deus criou, e Adão entendeu isso, né? Eva era uma mulher perfeita na criação em que Deus fez. Lutero, ao comentar isso, sobre a criação do homem e a mulher, ele diz que Adão foi criado uma espécie extraordinária. No entendimento de Lutero, Adão ele conseguia dominar um leão, ele conseguia dominar uma águia que voa tão alto, quer dizer, ele tinha a habilidade para qualquer coisa. Mas quando ele é apresentada a Eva, ele vê Eva com uma beleza e com algo mais extraordinário do que ele ainda. E aí ele entende que é alguém que Deus colocou para auxiliar. E quando a Bíblia fala de auxílio, a Bíblia cita diversos textos, nós não vamos ler aqui, mas Deus como nosso auxílio. Então, se Deus é o nosso auxílio, se Deus é o nosso ajudador, e Ele é superior a qualquer ser humano, a mulher, como auxiliadora, também, ela não está numa posição inferior, ela está numa posição superior, ou de igualdade, como nós falamos, né? Mas depois no texto nós vamos ver que quando Paulo está falando sobre isso, Paulo diz, olha, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí o marido ele aí passa a ser servo, né? Porque ele é maior, mas ele tem uma responsabilidade maior, mas nessa responsabilidade maior, a quem muito é dado, ele tem que servir mais, aí ele tem que servir, né? O que torna muitas mulheres insatisfeitas é de não entenderem na sua totalidade o desejo que Deus tem para a vida dessas mulheres. Ele deseja que as mulheres vivam para Ele com paixão, né? A mulher deve ser corajosa, a mulher deve ser ousada, a mulher deve canalizar o que Deus deu para ela para glorificar o nome de Deus. Ela tem que viver a sua vida com objetivo. E esses objetivos devem estar de acordo com a palavra de Deus. Ser auxiliadora é suprir aquilo que o homem não pode prover por si mesmo. Já foi falado aqui diversas coisas, o homem não consegue prover por si mesmo. Por exemplo, o planejamento. Na maioria das vezes, o planejamento está com o homem, mas a execução sozinho ele não consegue. Aí ele precisa do auxílio da mulher para executar. Quer dizer, ele consegue ver ao longe, mas aí ele não consegue executar sozinho. Então a lei de Deus é aqueles diferente. Detalhes, né, pastor Sérgio? Só a mulher enxerga. Né? Sim, o projeto, a execução é nossa. A lei de Deus é diferente. Quanto mais elevada a posição, que eu já falei, mais ele é servo. Então, essa questão da auxiliadora é entendido de uma forma incorreta. E o que acontece, principalmente com o movimento feminista, é que eles não amparam na Bíblia, no que a Bíblia diz, eles amparam naquilo que a cultura estabeleceu, que a cultura acha como verdade, e nós já olhamos que diversas vezes
aquilo que a cultura estabelece, o que os homens estabelecem, está contrário àquilo que Deus estabeleceu. Então, já foi falado aqui, muitas coisas que a mulher hoje tem acesso e que não tinha anteriormente, que estava privada, mas não é a Bíblia que disse isso. Foi os homens que disseram, olha, não pode votar, não pode sair de casa, não pode isso, não pode... Mas não foi a Bíblia que estabeleceu isso. Foi os homens que estabeleceram, e aí esse movimento feminista vem dizer que isto é a Bíblia que traz, e não é a Bíblia que traz essas recomendações. Quando a gente observa essas questões que o homem traz, né, a gente vê as catástrofes e as circunstâncias que ocorrem porque eles querem desconstruir os valores da Bíblia. Porque quando a gente aceita a Bíblia pela fé como regra infalível, e você, Manqueira, já citou isso, né, dizendo que aceitou o chamado de Deus, o resultado está bem claro, né? Porque a vontade de Deus, conforme Romanos, ela é boa, agradável e perfeita. Né? Então não tem como não nos submetermos a ela, né? Temos que nos submeter. Estamos estudando essa 7ª lição do 3º trimestre, né? A desconstrução da feminilidade bíblica. Pensamos nesse primeiro ponto sobre a feminilidade. E no segundo ponto a gente vai falar dessa desconstrução, né? A desconstrução da feminilidade, né? Olhando para esse segundo tópico, e eu vou dirigir a Manqueira essa pergunta sobre esse ativismo feminino, que é o primeiro subponto, né? Que é um movimento ideológico que busca desconstruir valores bíblicos, né, Manqueira? Sim. Esse movimento ele iniciou na Europa e Estados Unidos, né? No início do século XIX, mas depois ele teve a ativista Simone de Beauvoir, na França, né? E ela foi ferrenha, assim, contra tudo e contra todos, e ela busca ali o empoderamento da mulher, né? E eu não gosto dessa empoderamento, porque você é superior, você vai... Na verdade, o que acontece? As mulheres, elas querem ser independentes de tudo e de todos, no feminismo, né? Então, não há a questão do casamento, não há a questão da maternidade, enfim, meu corpo, minhas regras. E ela dizia que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. A Bíblia está dizendo, Deus fez macho e fêmea. Então, o Senhor foi quem fez, quem criou Eva, né? Então, é isso. Quando as leis do homem são estabelecidas, eles querem lutar contra Deus, mas não foi Deus quem estabeleceu determinadas leis, como foi colocado aqui pelo pastor Sérgio. Não pode votar, não pode sair sozinha, não pode estudar. Não podíamos estudar, né? Aí há décadas atrás. Então, a Simone, ela pega isso e quer transformar isso em lei, e ela consegue, né, levar isso bem longe. Mas aí eu trago aqui, vemos aqui Simone de um lado versus Maria. Simone, ela tem um livro seu, A Mulher Desiludida. Então, quando a gente olha para a feminista, ela é aquela mulher rancorosa, nervosa, agitada, que quer provar alguma coisa para alguém, né? Isso é Simone. Quando eu olho para Maria, eu vejo Maria serena, cheia da graça de Deus, em paz. Então, essas mulheres, elas não têm paz, elas não têm sossego, elas buscam algo que elas não vão encontrar, né? Então, ela tenta desconstruir a femininidade. Mas, na verdade, não vai conseguir, porque existe um povo que ele preza pela Bíblia Sagrada. Mulheres que amam a Deus de verdade e que vão seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, seria essa questão, né, das responsabilidades que traz para a mulher, que ela... Por que tem tantas mulheres com síndrome do pânico, com depressão, estresse, enfim? Porque elas não suportam o peso que trazem sobre si. Mas são pesos que elas mesmas buscam para si, as feministas. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele já levou, né? A nossa carga está tudo exatamente. Então, essa é a diferença de Simone e Maria, né? Feminista e femininas. Eu digo para as meninas, nós não somos feministas, nós somos femininas, assim como Deus nos criou.
Glória a Jesus, é um papel distinto, entendido, que leva a uma vida leve, completa e plena, né, Marquinhos? Exatamente. Que E maravilha. quando a gente olha ainda para a Bíblia, alguns exemplos, né, de mulher cristã que entende esse chamado e vivem a sua vida com objetivo e paixão, essas mulheres são felizes. O caso de Esther, o caso de Débora, o caso de Ruth, o caso de Abigail, e podíamos citar tantas outras, né, que elas entenderam o objetivo na vida e viveram isso com paixão. E aí cumpriram o propósito pelo qual Deus as chamou, né? Então essas mulheres, pastor Sérgio, que são inúmeras, como o senhor citou, elas compreenderam o propósito divino e tiveram uma vida plena, galgaram êxito, Êxito. mas dentro de um propósito, né? É. Então, E todas elas aqui, essas que eu citei, elas não cumpriram o seu papel somente dentro do lar. Esther, por exemplo, saiu, cumpriu dentro do lar, de ser esposa, tal, mas também fora do lar ela entendeu o objetivo e cumpriu esse papel. Então, muitas vezes a mulher não entende que ela pode fazer algo além de estar no lar, né? Ela pode ter esse chamado também para desenvolver. quando compreendido o propósito, O né? propósito. Quando compreende o propósito. Pastor Sérgio, uma que ainda traz essa questão desse ativismo, né? Falando aí de esse nome aí, Simone de Beauvoir, é isso? De Beauvoir. Beauvoir, né? Ainda bem que você falou primeiro, senão eu ia ter problema com esse nome aqui. Ah, e agora pensando, pastor Sérgio, nessa liberdade sexual, né, que esse movimento traz também com muita força, né, é a ideia da libertação sexual. Ano passado a gente pensou nessa ideia, né, e a gente está trabalhando isso já no trimestre, esse espírito da Babilônia, do porneia, dessa ideia da pornografia, né, e nessa ideia desse movimento, o modo da relação sexual deve ser considerado certo ou errado, ou seja, não é o que a Bíblia está dizendo que eu devo fazer, mas assim que eu acho, né? Como foi dito no ponto anterior, né? Não, meu corpo, minhas regras, né? Que tá no meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Então, pastor Sérgio, vamos pensar um pouquinho nessa ideia, né? Eles consideram que certo e errado é ao ver deles, né? Mas na verdade a Bíblia tem um padrão certo É que e quando errado. nós olhamos para a Bíblia tem a moral e vai determinar a ética. Só que esses que vivem desta maneira e esse movimento, eles começam pregando a morte de Deus. Então, se Deus não existe moral. E se não existe moral, também a ética não existe. Não precisa. E aí os padrões são determinados de acordo com a conveniência de cada indivíduo. Então, como Deus, na visão deles, Deus não está aqui presente, então cada um, dentro da sua conveniência, ele determina o padrão que ele quer viver. E essa a moral e a ética nos dias que nós estamos vivendo está escasso, né? A gente já no ambiente fora da igreja a gente já não vê esse. Então, nesse ambiente, a sexualidade é tratada como um mero elemento hormonal e promotor da satisfação pessoal. Quer dizer, não é tratada como a Bíblia trata, onde ela deve ser exercida, como deve ser exercida. Não, eles tratam um elemento hormonal para promover a minha satisfação, então eu uso como quero, da maneira como eu quero, com quem eu quero. Então essa liberdade ela vai cada vez ampliando mais e até um ponto que diz lá em Romanos que Deus abandona esses homens à sua própria sorte, né? E a palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, para o cristão é totalmente diferente. Para nós essas regras não são válidas, né? O que vale para nós é o que a Bíblia, então, Que a como Bíblia dito, o que a está Bíblia nos ensinando. orienta e dita para nós, né? Sim. Como regra. Mas ter o corpo, essa satisfação a gente observa muito na sociedade hoje, né? É aquele desejo de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero e, sendo muito franco aqui, isso não vai dar certo uma relação a dois. Jamais. Porque uma relação a dois, ela envolve renúncia, né? Muitas das vezes, né? O silêncio ali, porque são diferentes, e isso eu já disse e gosto de falar isso para casais, né? É tão bom ver dois diferentes se unindo e formando um propósito divino, né? Dois diferentes, a Alessandra vem Sim. de uma situação, de uma criação diferente, a Evalcir vem daqui e nos unimos.
Pastor Sérgio vem de um lado, Keila vem de Exatamente. outra e se une e dá certo quando a Sim. Bíblia é o centro, né? Então pensamos no ativismo, na liberdade, nessa liberdade, mas professora Keila, esse ataque que é o terceiro subponto desse ponto 2, a família tradicional, porque está muito claro ali quando ele coloca na lição que a Escritura ensina que, e eu gosto aqui, nós trabalhamos um trimestre falando disso, sobre a família, né? Sobre o casamento monogâmico, que é o que nós cremos, né? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? Exatamente. Que é aquela ideia do Criador, que Jesus vai dizer em Mateus 19, né? 5 e 6, no princípio, o Criador não fez assim, né? Ele criou homem e mulher, né? E lá ficou claro na fala de Jesus, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o ataque é muito forte, Maqueira, mas Sim. eu quero aqui, assim, no seu comentário, convidá-la para que as pessoas assistam, para nós levantarmos a bandeira da palavra, porque a família tradicional, ela subsiste por uma palavra que você disse anteriormente. Há um povo, mulheres e homens, que ainda são tementes e ainda preferem obedecer a palavra. Exatamente. Nós estamos pautados, então, na palavra do próprio Jesus. Então, nem vamos incorrer naquela questão da Bíblia contém, mas ela é a palavra. E é a palavra de Jesus, né? Aquele que Deus uniu, não separe o homem. Então, o que a gente vê muito hoje em dia é a busca pelo casamento perfeito, que não existe, né? É a insatisfação e essa busca pelo par perfeito, é o que a gente ouve muito. Então, casa-se, depois descasa-se, casa-se de novo, também não está bom, né? Porque é aquilo, Deus uniu o Sérgio e a Keila, são os dois, para sempre. Vamos passar as nossas lutas, nossas dificuldades, vamos nos entender, vamos formar uma família, né? E da nossa família, os nossos filhos vão formar a família deles, mas tudo em torno da palavra de Deus. Há decepções, há sofrimentos, há dificuldades dentro do casamento, mas é possível nós superarmos tudo através da palavra, através da oração, através da busca incessante, através do diálogo. Tem muitos casais que não conversam. Então, o marido não pode adivinhar o que está acontecendo com a esposa porque ela não conta, e a esposa vice-versa. Então, o diálogo é muito importante dentro de um casamento, né? A aceitação do outro. Que nós trabalhamos com casais há muitos anos, pastor. Aí, de repente, o casal, pastores, vem aqui em casa porque está uma luta, nós vamos nos separar, e a gente vai lá, começa a conversar e pergunta, mas qual o problema? Pastor, é porque ele deixa a toalha em cima da cama. Aí você fala, minha filha, em nome de Jesus, aí pega essa toalha, bota para lavar, né? Porque isso não é motivo. E, na verdade, não existe motivo para a separação daqueles que Deus uniu. Nós podemos superar todas as coisas. Eu poderia contar aqui diversas situações, eu sei que o tempo não nos permite, mas são situações que você vivencia e você ultrapassa, você vence, e é juntos, é unidos, é em amor, e o amor de Cristo. Há um livro interessante, Maquila, que eu até gosto dele, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Não é uma expressão, parece que foge um pouco, mas não. Porque quando há um casal inteligente, o inteligente ele dialoga, discute diferenças, que é importante, né? Eu acho que hoje na relação as diferenças precisam ser discutidas, debatidas, colocadas na mesa, né? E tem coisas que o homem faz que é do homem, não adianta, Maquila. Então, se ele deixar de fazer, ele não vai ser homem. E tem coisas que a mulher faz que é da mulher, e às vezes o homem quer que a mulher deixe de fazer aquilo, e a mulher quer que deixe, como você falou da toalha, né? É claro que não dá também para ir jogando tudo dentro da casa também, ninguém merece, né? Mas há situações e situações, né? Mas é bom a gente olhar para isso. E nós aqui hoje estamos falando e levantamos aqui a bandeira da família. Pai, mãe e filhos, conforme o padrão bíblico que a Bíblia nos orienta. E você foi muito enfático, Maquila, eu gosto disso. É o que Jesus nos ensina. Né? A Bíblia ela não contém, ela é. Né? Ela é a palavra. Né? E nós cremos dessa forma, né, pastor Sérgio? Nós caminhamos por aí. Né? Então, quando a gente pensa nessa lição, a desconstrução da feminilidade bíblica, a gente está trabalhando uma ótica divina à luz da palavra, pensando
que dá certo, pode dar certo, a mulher ela pode continuar sendo o feminino, né? A mulher sensível, ela pode ser a mulher que vai construir, como o senhor disse, né, pastor Sérgio, aquela mulher que vai buscar fora, que vai ganhar aí, como que a expressão que o senhor usou, não só na casa dela, mas na sociedade, ela vai conquistar, Vai gerar filhos. vai gerar, ela vai fazer, mas não deixando dos princípios e valores que a palavra nos orienta, né? Não podemos deixar isso, né? Então a gente pensou aí no primeiro ponto, então, sobre essa ideia da feminilidade bíblica, pensamos no segundo ponto sobre a mulher, ou melhor, no segundo ponto sobre a desconstrução da feminilidade que esse movimento traz, e agora nós vamos olhar propriamente para um ponto que a lição a nossa leitura bíblica em classe, né? Que é o ponto 3, que é a mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Nesse ponto, nós vamos pensar nessa mulher de Provérbios 31, 10 até o 31, né? Nós vamos pensar nela no modelo de esposa fiel, vamos pensar nela no padrão de mãe amorosa e vamos pensar nela no exemplo de administradora e empreendedora. Olha que interessante a visão que eles trazem para esse ponto dessa mulher, né? E eu deixei aberto aqui, pastor Sérgio, professor Aquele, pastor Sérgio, para a gente pensar num todo aqui nesses 3 pontos, né? Não vamos abrir ponto a ponto, mas é muito claro, e eu deixo vocês à vontade para comentarem aqui, eu também vou comentando, né? Mas é muito claro um padrão, se você mulher que está nos assistindo hoje, né? E a irmã Keila pode endossar isso aí também, né? Você pode pegar esse modelo de Provérbios 31, 10 em diante, aqui 10 ao 31, para ser uma mulher, uma esposa fiel, uma mãe amorosa e uma administradora empreendedora. E é bom a gente lembrar que esse texto, ele foi escrito aí por volta de 3.000 anos atrás. Então, esse movimento vem pegando agora que a mulher precisa fazer o que esse texto está dizendo que já se fazia lá atrás. Então, ele traz aqui, como já foi dito, um padrão para uma mulher, para uma mãe dedicada e também para uma administradora e uma empreendedora, que essa mulher, o autor aqui está dizendo que essa mulher fazia todas essas coisas. Então ele começa dizendo lá que ela é uma mãe dedicada, né? Lá no versículo de número 15, ele diz que ela levanta de manhã e dá mantimento para toda a sua família. Ela é uma mãe protetora, lá no versículo de número 21. Ela não receia quando chega a neve, quer dizer, ela está com a sua casa pronta para um inverno rigoroso. Seus filhos estão protegidos tanto no calor como no frio também. No versículo de número 26, ela educa os seus filhos, ela fala com sabedoria e ela também ensina com amor. No versículo 27, ela antecipa as dificuldades domésticas, quer dizer, não é uma mulher que não cuida lá dos ganhos, mas ela tem uma provisão, ela guarda essa provisão, ela cuida dos negócios da família e ela tem uma provisão para quando vinha dificuldade, eles não ser atingidos no tempo da dificuldade. Os seus filhos, o seu marido a reconhecem, está lá no versículo de número 28, que os filhos e o marido chamam ela de ditosa, né? Eles elogiam esta mulher. Então, essa mulher é um exemplo que precisa ser seguido, né? E quando a gente entra na questão de que ela é administradora e que ela é empreendedora, o versículo de número 14 diz que ela negocia, né? Ela vende lá a sua mercadoria. No versículo 15, ela delega atribuições à sua serva, quer dizer, é uma mulher que na sua casa ela tinha gente que trabalhava para ela também. No versículo 16, ela compra propriedades, então ela faz compra de fazenda, de casa, sei lá, de chácara, é ela que fazia. No versículo 18 e 24, diz lá que ela tinha um negócio, né? Ela administra o seu negócio. O versículo 24, ela faz roupas de fino linho e vende e dá cinta aos mercadores. Então ela tinha um negócio que ela administrava. O versículo de número 25 aí vai dizer que ela alega, e no versículo de número 31 nos fala aí que ela é elogiada em público. Quer dizer,
a cidade ou lugar onde ela morava reconhecia essa mulher. Ela é elogiada onde ela estava. Dentro de Provérbios 31, eu gostaria de destacar o versículo 23, que diz assim: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Então, esta mulher, ela honra o marido. Todo mundo que conhece o seu marido, lá vai o esposo da fulana, que é aquela que administra, que cuida da casa, que cuida dos filhos. E eu acho que isso é muito relevante assim, para nós, é satisfatório. Você poder honrar o teu marido, sabe? Saber que ele está ali sendo exaltado, que você está acompanhando, até as questões da roupa, não vai andar direitinho, né? Se fala alguma coisa não é bem assim, presta atenção. Você está sempre ali por trás, né? Tentando, observando como ele faz. Se você não gosta de algo, você vai lá e orienta e fala, olha assim e tal, né? E ele, por fim, o marido é honrado. Irmã Keila e pastor Sérgio, vamos lá agora. Nós pensamos, né, e o epílogo da Bíblia que eu tenho aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, diz o louvor à mulher virtuosa, né? Claro, tem várias colocações aí, mas essa mulher, ela tinha virtudes aqui louváveis, né? Dignas de serem louvadas, tá? A gente pensa nesse padrão aqui, mas eu vou lhe fazer essa pergunta, irmã Keila, e você tem os seus comentários aí, mas eu gostaria de fazer essa pergunta que instigou aqui no seu comentário. A gente está olhando para uma mulher virtuosa. Agora, existem mulheres nos assistindo, tem muitas mulheres inscritas no canal, a TV Meu Amigo tem um alcance maravilhoso que alcança com essa programação, mas nós temos mulheres que elas não aderem ao movimento feminista, não, são mulheres cristãs também, não cristãs, porém, essas questões, irmã Keila, é um pouquinho apertado porque elas deixam essas virtudes de lado um pouco, às vezes. Falamos a aula passada sobre homens, né? Porque tem homem, eu vou usar o termo aqui, vamos primeiro aqui, tem homem preguiçoso, tem homem que não gosta de ajudar, tem homem que, assim, e por aí vai, né? E não é bem assim, né? Tem que ter com a formiga, foi ensinado, a gente precisa de aprender e fazer o nosso papel, mas tem mulher também, irmã Keila, que não adere, mas também a virtude ela vai embora, né? E é preciso, às vezes, a mulher também acordar para isso, né? Com certeza. Às vezes a mulher, ela quer tomar o papel do homem. Aí ela faz as duas coisas, né? Então ela deixa muito a desejar naquilo que ela, como mulher, precisa estar exercendo na sua vida, né? Como uma mulher virtuosa. Então, tem mulheres que não deixam os maridos participarem de nada, às vezes elas ganham um pouco mais, né, o seu salário é maior, então elas não, meu dinheiro eu faço o que eu quero, e acabam querendo mandar em tudo, mas não conseguem. E é aí que entra as desavenças dentro do casamento. Porque o que não é para eu fazer, eu não vou fazer. Mesmo que eu consiga, eu possa, eu tenha condição, não vou, porque é para o Sérgio fazer. Então, tem coisas que eu digo para ele, isso aqui eu não vou fazer. Até poderia, mas não é da minha alçada, não é o meu papel fazer determinada coisa, né? Então, é para ele. Eu acho que cada um tem que ficar definido naquilo que Deus determinou para que a gente faça, para que as coisas corram bem. E tem o caso também das mulheres que, vamos dizer, não acordam para a vida, né? Casam e pensam que, não, eu casei, agora eu saí da casa da minha mãe, agora eu não tenho mais responsabilidade, é o meu marido que vai cuidar de tudo, então eu posso levantar meio-dia, não preciso lavar a louça, não preciso... E aí a gente também sabe desses casos de mulher que não desperta para a vida, né? Essa citação é importante porque, não só, como eu disse, a aula passada nós falamos dos homens, né? Sim. Nós falamos dos homens, que tem essa situação, que também não acorda para a vida, né? Acha que está casado e vai acordar à tarde todo dia, a mulher tem que levar a bandejinha com café, biscoitinho lá para ele comer, porque a mamãe fazia, não, é uma nova vida, não é bem assim, né? Eu acho que isso é uma coisa até carinhosa, que lá em casa tem sempre, mas é o contrário, é o Sérgio quem leva, né? Quando ele vê que eu estou muito atarefada, ele faz o almoço, leva para mim onde eu estou, que eu estou trabalhando e tal, e vice-versa,
né? Mas geralmente é ele quem vem e serve, mas eu também faço por onde, né? Qual a comida que ele mais gosta. Hoje eu vou surpreender, né? Mas vamos lá, vocês estão percebendo aí a satisfação no rosto da irmã Keila, da professora Keila, quando ela citou, né? Então é bom, né? É bom fazer isso. Então, assim, é muito interessante porque você falou, eu faço por merecer. De certa forma, né? Ninguém vai fazer esses mimos se não houver uma reciprocidade, né? Se não houver, é muito interessante. E é aquela questão, né, pastor? Eu não caso para ser feliz. Eu caso para fazer o outro feliz. Então, eu sei que ele gosta de algumas coisas. Eu procuro, na medida do possível, fazer o melhor que eu posso para agradá-lo naquilo que eu sei que ele, né, questão de horários, enfim, muitas coisas assim que, né, ele esquece muito das coisas, né, amor? Deixa eu contar um pouquinho. Então, eu lembrou disso, lembrou daquilo, né? Então, são coisas pequenas que eu falo, a gente se complementa, sabe? Aí a coisa funciona. O casamento vai, nós estamos casados há 42 anos. É uma longa vida. É tempo, né? Então, é assim, né? E eu posso dizer que eu te amo e obrigada, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Pela cumplicidade que há entre nós dois, né? Eu saber o meu papel, eu sei que tem horas que eu tenho que parar e deixar que ele faça, porque é o papel dele, entendeu? Então, eu sei até onde eu posso ir, né? E também não quero acarretar coisas para mim que não são para eu fazer. Assim como eu acredito que ele também, né? Para 42 anos de feliz união conjugal não se constrói assim, vivendo aleatoriamente da forma que se quer, né? Sim. Que bênção. E assim, para você que está nos assistindo, nós estamos estudando, né, hoje, pensando na 7ª lição desse 3º trimestre, a desconstrução da feminilidade bíblica. Pensamos na feminilidade bíblica, nessa desconstrução da feminilidade, pensamos também na mulher virtuosa como símbolo de feminilidade, né? Então, esses foram os pontos que a gente abordou aqui hoje. E é tanto, a irmã Keila até citou já, a professora Keila, o pastor Sérgio, é tantos assuntos, mas a gente tem que condensá-los, né? Mas eu louvo a Jesus porque a lição de hoje ela dá essa construção à luz da Bíblia, né? A conclusão dela nos diz assim, ó, dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina, ou seja, o plano de Deus, né? O propósito de Deus. Pastor Sérgio, professora Keila, gratidão por vocês estarem aqui hoje. Amém. Casal, já disseram o tempo de casado, isso é uma bênção, mas são pastores, professores, teólogos, um casal bem sucedido, né? Em todas as áreas da vida, a gente conhece, convive, filhos, netos, que são bênçãos, nós os conhecemos, né? Então, Deus abençoe grandemente, continue prosperando. Nosso desejo é que você, que nos assistiu através da TV Meu Amigo, através dos nossos canais, seja edificado e você possa utilizar como fonte de recurso para a preparação da sua lição. Pastor Sérgio, as suas considerações? Eu creio que é isso, né? Que esse movimento feminista, quando busca a igualdade de direitos em relação aos homens, está equivocado na sua premissa, né? Porque não é isso que é a constituição da mulher e não é isso que Deus desejou também para a mulher. Então é algo equivocado. Maravilha. Professora Keila? Eu gostaria de mencionar aqui uma das frases da Simone de Beauvoir. Logo no finalzinho da sua vida, ela vai dizer assim, ó: eu passava muito bem sem Deus e, se utilizava o seu nome, era para designizar um vazio que tinha dentro de mim e a meus olhos o clarão de plenitude. Então ela vai dizer que Deus é o clarão de plenitude, é a luz. Então eu quero dizer que a desconstrução da feminilidade, ela é uma guerra perdida. Porque se nós tomarmos ali o apóstolo Paulo, né, o Saulo, quando ele vem guerreando com Deus, que Deus encontra com ele ali na estrada de Damasco, e ele cai cego e Jesus pergunta, né, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então não adianta lutar contra Deus, é uma guerra perdida. Maravilha, não, em rota de colisão, como a lição diz aqui, rota de colisão com a vontade divina, com rota de colisão com o próprio Criador, não vai dar certo, né?
A você que esteve conosco, a nossa gratidão durante essa aula. Louvamos a Deus. Queremos lembrá-los que próxima lição, a lição de número 8, nós vamos trabalhar e convidá-los a assistir, Transgêneros. Que transrealidade é esta? Esse é o título da 8ª lição. E deixar o convite para você se inscrever no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook EBD SJP, ou melhor, Escola Bíblica Dominical SJP, e no Instagram EBD_SJP. Aqui pela TV Mão Amiga você tem a disponibilidade às terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas também para assistir e acessar as demais aulas a hora que você quiser no nosso canal ou através da página da TV Mão Amiga. Deus abençoe a você que esteve conosco durante essa programação. Eu vou pedir para o pastor Sérgio nos despedir com a oração neste momento. Senhor Deus, nós damos graça mais uma vez de termos essa oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Graças a Ti. Obrigado, Senhor amado, por ter nos abençoado, pelo Teu Espírito Santo em nós. Também pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada ouvinte que há, Senhor amado, de ouvir e também aplicar, Senhor amado, a Tua Palavra. Que ela possa, Senhor amado, ser de bênção, Senhor, para a vida de todos aqueles que tiverem acesso. É o que nós pedimos em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, para toda dúvida, a Bíblia tem a resposta.